Olá, nós somos acadêmicas de enfermagem do terceiro período do Centro Universitário Finca de Porto Velho, Rondônia. Eu sou Stephanie Gima. Eu sou Gisele Luana. E eu sou Stephanie Lima. Nós vamos explicar para vocês um pouco das fases de bastulação e gastrulação, que ocorre durante a fecundação. Bom, eu vou dar início ao conteúdo. Vou falar sobre a fecundação, né, que é quando o espermatozoide penetra no óvulo e começa um processo de formação do embrião, que se desenvolverá durante a gestação até o parto. E como a gente vê na imagem, um óvulo humano, um esperma humano, eles vão se juntar e vai dar origem ao zigoto. O embrião ele passa por diversos estágios, que é o blastocisto, um deles, né? E ele passará por um processo chamado clivagem, que consiste em divisões mitóticas repetidas do zigoto, né, que vai resultar em um rápido aumento no número de células. Durante determinado período de clivagem, os blastômeros formam uma esfera oca chamada mórula. Aí, como a gente vê na imagem, a primeira fase é o zigoto. Ele passará pelo processo de clivagem e vai se transformar em blastômeros. Na segunda imagem, a gente já vê 2 blastômeros. Na terceira imagem já vê 4, e assim sucessivamente, né? Vai fazendo as clivagens e eles vão se multiplicando, até se tornar 32 blastômeros, né? Que vai formando a mórula. Quando forma a mórula, a gente vê que tem partículas maiores e menores. As menores são denominadas micrômeros, né, que é cada um dos pequenos blastômeros que se formam pela clivagem, e os maiores são denominados macrômeros, que é um dos grandes blastômeros que formam pela clivagem. Aí a mórula ela impulsiona o embrião em direção ao útero e as clivagens continuam até chegar no útero e recebe fluidos uterinos. Eu vou dar continuidade ao conteúdo falando sobre a blastulação. A blastulação é o processo de transformação da mórula em blástula. Ela ocorre aproximadamente de 3 a 4 semanas depois da mórula. Como mostra na imagem, a figura do blastocisto, que contém a massa celular interna, o trofoblasto e a cavidade líquida. A massa celular interna seria os embrioblastos, que correspondem à camada interna que irão formar o embrião. E a camada celular externa seriam os trofoblastos, que terão grande importância para a formação da placenta. A fase de nação ocorre por conta da implantação do blastocisto no útero da mulher para ocorrer o desenvolvimento embrionário. Quando a mórula chega ao útero, começa a surgir em seu interior uma cavidade, conhecida como cavidade blastocística. O interior dessa cavidade é preenchido por fluido originado do útero, que penetra pela zona pelúcida. Essa cavidade é chamada também de blastocele. Nesse momento, o embrião deixa de ser chamado de mórula e passa a ser chamado de blástula. A blástula, portanto, ao contrário da mórula, é oca, pois possui um espaço com líquido, que é a cavidade blastocística. À medida que o fluido aumenta na cavidade, ocorre a separação dos blastômeros em 2 tipos celulares, trofoblasto e embrioblasto. Bom, como a Gisele falou sobre o trofoblasto e embrioblasto, eles têm ramificações, né? E o trofoblasto, no caso, ele se diferencia em 2 camadas, que é o citotrofoblasto, né, que é a camada interna de células, e o sinciciltrofoblasto, que é a camada externa de células, que é invasivo. E tem o embrioblasto, né, que é dividido em 2 formas também, que é o epiblasto, que é a camada espessa de células colunares, né, que é células altas, e forma o assoalho da cavidade de amniótico. E o hipoblasto, que forma o teto da cavidade exocelômica, que é células pequenas. É a camada espessa de células cuboides, né, que faz a formação do saco vitelíneo. A blastulação ocorre em processo de vaginação dos tecidos do embrião, formando os folhetos embrionários. Nela dá origem um disco embrionário de 3 folhetos germinativos, endoderma, mesoderma e ectoderma, sendo caracterizados como triblásticos. O endoderma dá origem ao sistema digestório e respiratório. O ectoderma origina o sistema nervoso e a epiderme. O mesoderma dá origem aos tecidos conjuntivos e aos músculos.
Durante a gastrulação, há a formação da notocorda e o embrião recebe o nome de gástrula. Nela começa a ser formada algumas células do mesóquima, que migram na região do nó cefálico e vai crescendo entre o mesoderma e o ectodérmio. Como podemos ver na imagem, a membrana caudal dá surgimento à linha primitiva na superfície do epiblasto. As células do epiblasto começam a migrar para o plano mediano, formando a linha primitiva, que vai crescendo da região caudal para a região cefálica. No entanto, quando ela chega ao nó primitivo, as células da membrana caudal descem para o hipoblasto. Assim, ela irá substituir as células do hipoblasto e passará a ser chamada de endodermo. Assim finalizamos nossa apresentação, espero que tenham gostado. A seguir, nós vamos colocar um pequeno vídeo abordando todo o nosso conteúdo para melhor entendimento. Obrigada. Não era pra começar, não era. Começou, e a gente... Ai, gente, eu não batei eu ia conseguir agora. Ô, mano, não é pra Eu começar. quero dar não. Mano, Vai começar. tá, já começou. A gente vai colocar um videozinho. Começou o vídeo só, né? Assim finalizamos nosso conteúdo. Eu não... Falando sobre... Esqueci. Puta merda. Aqui, ó. Tá filmando, tá? A célula, que é a cavidade líquida, ela é formada... Perdi. Células e os sinciciotrofonários. Ai, já esqueci. Nela ocorre um processo de invaginamento. Não. Obrigada. Obrigada.